paciente que está passando por um tratamento, ele vai viver vários momentos de luto. E luto em relação ao tratamento, ao prognóstico, à falha do tratamento. Tá? Então, o luto, ele não é só a perda de uma pessoa, ele é lidar com a perda de alguma coisa, da tua esperança ou do teu, de o que quer que seja. Tá? E o luto, ele uma coisa que é parecida entre todos os seres humanos. É uma coisa que talvez nos ligue emocionalmente uns aos outros, né? Que é a situação do luto. O luto, ele passa por... Os americanos gostam muito de dividir as coisas em caixinhas para tentar entender melhor, né? Não é que sempre acontece dessa maneira, mas eu acho que é interessante a gente pensar o luto nessas 5 caixinhas para a gente entender como que a gente reage às coisas ou por que isso está acontecendo. E muitas das vezes eu vejo as pessoas escrevendo na página, no Facebook, ou tem reações emocionais e a gente está vendo que aquilo ali é uma reação de luto, né? Então, o luto, ele... Vamos falar dessas coisas teóricas aqui. Agora sai um pouco da coisa filosófica para a coisa teórica do luto. A primeira fase do luto é a fase da negação, em geral. Não estou falando que todo mundo passa por todas, mas vamos falar uma por uma, tá? Então, a negação é, por exemplo, a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo. Tem gente que fala assim, não é possível, não foi comigo. Por que que aconteceu comigo? Não pode ser. Ela tem um bloqueio quanto àquela informação, ou então assim, o seu tratamento parou de funcionar, a gente vai ter que trocar. Falando, não é possível, eu estou me sentindo bem, o tratamento era bom, por que que isso aconteceu? É natural esse tipo de coisa, né? É a primeira confrontação do, do luto. Depois disso, a gente tem um momento que é um momento de raiva. Nem todo mundo passa por isso, mas a gente vê com certa frequência. Que a pessoa, por que aconteceu comigo? Eu fiz tudo direitinho, não pode ser. E muitas vezes quando eu vejo pessoas que vão... Isso acontece, né? Não é muito frequente, mas tem pessoas que vão lá e são agressivas nos comentários, e aí xingam e tal. Isso não quer dizer... Eu não levo essa coisa pro pessoal, porque eu sei que aquilo ali ela não tá me xingando ou xingando o interlocutor. Ela tá xingando a situação. E qualquer coisa que se assemelha àquela situação, ou que relembre aquela situação, vira um alvo do luto, né? Isso é muito difícil de lidar. Eu tive que aprender isso na minha prática, assim, e até entender que o luto acontece dessa maneira foi importante para eu... Olha, eu não sou a doença, não falo em nome da doença. Porque muitas das vezes as pessoas personificam a doença no médico ou em qualquer pessoa que esteja do lado, na enfermagem, um parente e tal. Então isso acontece, é um momento de raiva daquilo, né? E aqui mas em geral isso é breve, tá? Em geral isso é breve, porque a pessoa rapidamente entende que aquilo não é uma coisa pessoal, é uma situação do mundo, né? E tem um momento que é um momento que muitas pessoas ficam paradas nele, que é o momento da barganha, que ela começa a tentar negociar com aquela situação de luto, né? Ou então negociar com a doença, por exemplo. Tem um monte de gente que faz isso, faz assim, olha, então eu não vou comer tal coisa, porque se eu não comer tal coisa, então a doença vai melhorar. Ela está negociando com a doença, como se a doença fizesse esse tipo de negociação. Ah, então eu não vou tomar cerveja no final de semana que eu gosto, porque daí, né, vai melhorar. Ou e começa a fazer vários tipos de negociação. E às vezes as pessoas querem fazer a negociação comigo, assim. Ah, então se eu fizer tal coisa, quer dizer que vai melhorar. Como se eu tivesse o poder de negociar em nome da doença. É um processo natural, óbvio, né? Porque como você está explicando as coisas, você vira um natural interlocutor e parece que você vira um interlocutor da doença e não é isso, né? Então você tem que ter uma certa estratégia, uma certa jogo de estrutura para falar, olha, eu não estou falando o nome da doença. A gente não tá um contra o outro, eu estou do teu lado, tá? Eu estou do teu lado e a gente está passando por isso junto. E essa coisa da negociação é muito comum, tá? Então talvez quem esteja em tratamento esteja olhando isso agora, está falando, pô, será que eu não estou negociando com alguma coisa que eu não preciso? E é muito comum isso da negociação, tá? Se você tem tempo de trabalhar essa coisa da negociação, tem um momento seguinte, que é um momento de muita angústia também, que é um momento de depressão. Fala, olha, nada do que eu fiz, que eu negociei, mudou o fato de que isso aconteceu. Fiz todo tipo de coisa que eu podia ter, eu tive raiva, negociei, mas mesmo assim a doença cresceu. Eu tive raiva, negociei, mesmo assim eu desenvolvi um câncer, tá? E gera uma impotência muito grande isso, né? É um momento que chama de depressão, tá? A pessoa precisa de ajuda nesse momento, porque saindo desse momento ela passa por um momento de aceitação. E é esse momento que a gente interessa, que é o momento que ela fala, ok, passei por tudo isso, agora me recompus, vamos tocar para frente.
que a gente tem que fazer agora para dar certo isso? O que a gente tem que fazer para funcionar? O que a gente tem que fazer para eu conseguir o meu melhor possível? Mesmo que eu tenha uma doença que não pode ser curada, o que eu posso fazer para minha vida ficar melhor ou para eu ter o maior tempo possível de controle de doença? Esse é o momento que a gente quer. E a pessoa às vezes precisa de uma ajuda para passar por essas fases e retomar o controle de sua vida e se liberar dessa coisa do luto. Tá? Então é natural, tá? E não é nenhum tipo de fraqueza o sujeito ter luto, tá, gente? Luto faz parte do ser humano, tá? A gente vai viver luto, todo mundo, tá? Então não tem nenhum problema ter luto. Agora, o que não é legal é você não buscar ajuda se você tiver com dificuldade para passar por esse momento, tá certo?